Alguns dinossauros, embora não sejam os animais mais amados e reverenciados do Mesozoico, foram moldados e modelados pela cultura popular ao ponto de não serem mais os organismos que eram antes. Não há maior exemplo disso do que o dinossauro em torno do qual o vídeo de hoje se centra, Dilophosaurus, um dinossauro terópode de tamanho médio do início do Jurássico da América do Norte. É muito provável que você reconheça a representação fictícia de Dilophosaurus das franquias de filmes Jurassic Park e Jurassic World. Dilophosaurus é o dinossauro que no filme é mostrado cuspindo veneno em sua presa, na forma de glóbulos de saliva corrosiva que são lançados de uma crista colorida adornando a lateral de sua cabeça. Essa representação teve um efeito cascata, e é comum ver o Dilophosaurus retratado dessa maneira em modelos, brinquedos e até mesmo em videogames, alguns dos quais nem sequer estão diretamente relacionados à franquia Jurassic Park. Na realidade, não há evidências de tais características, e hoje estaremos explorando os fatos e números por trás deste incrível dinossauro. Sente-se e relaxe enquanto te levamos de volta ao início do Jurássico para descobrir o Dilophosaurus, o dinossauro mais mal interpretado de todos os tempos. Vamos começar discutindo o que estamos enfrentando, a noção de que o Dilophosaurus era um dinossauro com uma crista de pescoço extensível que poderia cuspir veneno. Este dinossauro se tornou um dos heróis não reconhecidos das franquias de filmes Jurassic Park e Jurassic World, um favorito dos fãs que vai além do icônico Tyrannosaurus e Velociraptors retratados ao longo da série. Isso é quase certamente devido à aparência e habilidades extravagantes dos dinossauros, nomeadamente a crista extensível e as glândulas de veneno que podem lançar veneno líquido corrosivo no rosto de suas presas. Além disso, os dinossauros nos filmes são mostrados como capazes de chacoalhar suas cristas como as caudas de algumas cobras, criando um efeito de vibração que, presumivelmente, serviria para intimidar ainda mais o adversário. A explicação para essas características nos filmes é que os cientistas do Jurassic Park mesclam o DNA do Dilophosaurus com o DNA de sapos venenosos, o que resultou em anormalidades e erros nos dinossauros clonados. Ao longo da franquia, o Dilophosaurus é retratado como um dinossauro puramente violento e antagonista, ganhando um papel de destaque na cena icônica do primeiro filme do Jurassic Park, quando o personagem Dennis Nedry é mostrado sendo morto pelo animal. O Dilophosaurus é mostrado repetidamente esguichando veneno nos olhos do pobre personagem que sofre um terrível destino nas mãos deste monstro voraz que procede a devorá-lo. Como mencionamos brevemente na introdução deste vídeo, essa representação do Dilophosaurus teve um efeito cascata. Na realidade, não há evidência alguma de cristas ou glândulas de veneno neste dinossauro. Eles eram carnívoros, sim, mas, como todos os carnívoros, não eram máquinas de matar impiedosas com naturezas verdadeiramente malignas. Uma rápida pesquisa no Google revelará o verdadeiro alcance do impacto desta reconstrução na percepção do público geral sobre este dinossauro, com mais imagens mostrando cristas e veneno do que aquelas que não mostram. Representações deste dinossauro, retratadas desta maneira, levaram o público em geral a assumir que isso era a norma para o Dilophosaurus. E uma pesquisa no Google também revelará várias reconstruções deste dinossauro em áreas públicas ou parques temáticos, todos ostentando cristas coloridas. Estas não são as únicas reconstruções do Dilophosaurus desta maneira. Surpreendentemente, o dinossauro existe canonicamente no universo de Dungeons & Dragons, onde também é retratado com a crista no pescoço e a capacidade de cuspir veneno. Como estamos prestes a descobrir, o verdadeiro Dilophosaurus era muito diferente dessas representações da mídia.
Na realidade, o Dilophosaurus foi um dos primeiros dinossauros predadores de médio a grande porte do Mesozoico, consolidando-se no registro fóssil no início do período Jurássico, cerca de 183 milhões de anos atrás. O maior espécime conhecido de Dilophosaurus media cerca de 7 metros de comprimento do nariz à cauda, com espécimes menores medindo pouco mais de 6 metros de comprimento. Curiosamente, isso é muito maior do que os dinossauros em Jurassic Park. Comumente, os exageros pendem para o lado oposto. Embora isso possa parecer insignificante em comparação aos gigantes do final do período Jurássico e eventual período Cretáceo, o Dilophosaurus ainda era o maior animal terrestre conhecido da América do Norte durante esse tempo, apesar de sua construção ágil e esbelta. A cabeça do animal era grande em comparação ao resto do seu corpo, mas seu crânio era delicado e levemente construído. Uma série de dentes semelhantes a facas estavam embutidos nas mandíbulas do crânio, revelando a natureza de um carnívoro estrito. A característica mais marcante do crânio, e em extensão a característica mais marcante de todo o dinossauro, é a presença de 2 cristas ósseas na testa do animal. Essas cristas eram arqueadas, correndo adjacentes uma à outra do focinho até aproximadamente acima do olho. Elas se tornavam mais altas quanto mais para trás cresciam, começando como cristas curtas no focinho. Essas cristas foram formadas pela fusão dos ossos nasais e lacrimais através de tecido ósseo e eram uma das características mais marcantes e identificáveis deste dinossauro. O esqueleto pós-craniano deste dinossauro consistia em uma longa vértebra afilada que terminava em uma longa cauda que se projetava de maneira esbelta a partir do final do tronco. 2 longas patas traseiras mantinham o dinossauro elevado, dando-lhe a característica marcha bípede dos terópodes, enquanto 2 membros anteriores, muito mais curtos, formavam os braços e mãos deste dinossauro. O Dilophosaurus não possuía uma mordida muito poderosa, e o crânio, em geral, era frágil em comparação aos terópodes posteriores. As primeiras interpretações dos hábitos alimentares deste dinossauro determinaram que ele era um carniceiro, arrancando carne de animais que já haviam sido caçados, ou que usava seus braços e pernas para derrubar a presa, chutando e arranhando com garras afiadas. Mais tarde, Robert T. Bakker, um famoso paleontólogo americano, rejeitou essa teoria inicial, afirmando que o pescoço alongado do Dilophosaurus e os grandes dentes afiados teriam sido mais do que suficientes para permitir que ele caçasse por si mesmo. Estudos posteriores provaram que o focinho estava mais efetivamente preparado para o impacto do que se pensava inicialmente, e que o animal não era um carniceiro. Neste ponto, sugeriu-se que o Dilophosaurus era capaz de caçar animais tão grandes quanto prosauropodes, os predecessores dos poderosos sauropodes de pescoço longo que caminhariam pela Terra mais tarde no Jurássico. O crânio do Dilophosaurus também apresentava um queixo levantado que permitia agarrar, travar e eventualmente manipular a presa dentro de sua boca. Embora o crânio fosse frágil, a mordida era poderosa e suas mandíbulas eram quase certamente usadas ao capturar e derrubar presas. Acredita-se que o Dilophosaurus usava suas mandíbulas como um conjunto de facas, cortando e rasgando sua presa antes de finalmente derrubá-la. Mais tarde, foi determinado que este teria sido um método ineficaz de derrubar presas maiores. E provavelmente o Dilophosaurus caçava animais menores, possivelmente pequenos dinossauros herbívoros e outros répteis. Não só isso, mas ele pode ter sido piscívoro. As pontas das mandíbulas se expandiam para os flancos, permitindo que os dentes se entrelaçassem. Estruturas semelhantes foram vistas em dinossauros que sabemos com certeza que comiam peixes, como o Spinosaurus. Então, há razões para acreditar que o Dilophosaurus pode ter se esgueirado à beira da água como uma garça.
agarrando peixes da água com seus grandes dentes, afiados como uma faca. Tudo mudou novamente em 2018. No entanto, quando fósseis do dinossauro sauropodomorfo Cerosaurus foram escavados no nordeste do Arizona, Estados Unidos da América. Os ossos deste dinossauro foram marcados por impressões dentárias causadas por um dinossauro carnívoro. O único culpado por marcas de dentes tão grandes era o Dilophosaurus. No entanto, os cientistas pensavam que haviam provado que o dinossauro não era capaz de capturar uma presa tão grande quanto um prosauropode. Então, como isso poderia ser explicado? Os paleontólogos Marsh e Howe publicaram em 2020 que, embora o Dilophosaurus provavelmente se alimentasse de peixes e pequenos animais, a articulação entre diferentes seções do crânio, que abrigava os dentes, permitia muito mais movimento do que se pensava anteriormente. Portanto, a mandíbula era mais robusta e podia dar mordidas mais mortais em animais maiores. O paleontólogo Matthew A. Brown determinou em 2021 que essa evidência significava que o Dilophosaurus realmente poderia perfurar ossos e que o dinossauro não era um carniceiro. Em vez disso, foi um dos primeiros dinossauros predadores de topo, sem inimigos naturais e com uma mordida mortal para acompanhar sua construção leve e rápida. E quanto às cristas, então? As primeiras teorias sobre essas estruturas bizarras discutiam a ideia de que eram dispositivos de termorregulação que permitiam ao dinossauro filtrar calor para controlar suas próprias temperaturas. Além disso, ele previu que o Dilophosaurus usava essas cristas para se reconhecerem como uma espécie, e provavelmente eram coloridas com padrões vibrantes e marcantes para ajudar os dinossauros a se distinguirem. As cristas claramente não eram armas. Elas eram muito delicadas para terem sido usadas como chifres ou cúpulas rombas vistas em outros animais. Teorias posteriores se concentraram na ideia de que as cristas eram usadas como características de exibição, usadas para ajudar as fêmeas de Dilophosaurus a escolher um parceiro entre os machos em exibição. As cristas provavelmente eram coloridas em tons marcantes que diferiam do resto da cor do corpo, permitindo que se destacassem no meio ambiente para criar a exibição mais vibrante possível. Enquanto isso, a ideia de reconhecimento de espécies caiu no esquecimento, já que nenhum animal moderno usa partes do corpo desta maneira. Quanto ao veneno, isso é totalmente uma obra de ficção. Embora tenha capturado a imaginação de cineastas e fãs de cinema, a noção de um dinossauro cuspindo veneno, ou mesmo sendo venenoso, é falsa. Não há evidências de franjas neste dinossauro, nem há qualquer evidência de glândulas de veneno em qualquer lugar do crânio. A história do Dilophosaurus na Era do Homem pode ser rastreada até 1942, quando Charles L. Kemp, um paleontólogo que trabalhava para o Museu de Paleontologia da Universidade da Califórnia, liderou uma expedição às rochas do Condado de Navajo, no Arizona, a Formação Kayenta. Eles trabalharam lado a lado com os nativos locais Navajo, onde encontraram 3 esqueletos de dinossauros nas rochas de xisto que revestem os afloramentos da vasta selva aberta. Esses esqueletos estavam dispostos próximos uns dos outros, e o primeiro deles estava quase completo. O segundo estava fortemente erodido, e o terceiro estava erodido ao ponto de ser quase irreconhecível. Portanto, a maior atenção foi dada ao primeiro dinossauro, que foi extraído do solo e revestido com gesso, onde foi enviado para o museu. O paleontólogo Juan Langston foi o primeiro a estudar esses dinossauros, mais de perto o primeiro que estava encravado em rocha em uma pose clássica de morte, com o pescoço e a cauda espalhados para trás em suas vértebras. Samuel P. Wells, que mais tarde estudou o dinossauro, inicialmente o colocou no gênero Megalosaurus,
nomeando-o Megalosaurus wetherilli, em homenagem a John Wetherill, um conselheiro navajo que auxiliou na escavação. Ao realizar mais estudos, Wells determinou que este dinossauro era muito diferente do Megalosaurus para colocá-lo no mesmo gênero. Em vez disso, Wells decidiu nomear o dinossauro de Dilophosaurus weatherly, que significa lagarto de duas cristas em inglês, por conta de suas marcantes cristas cranianas. Mais tarde, em 2001, mais 3 espécimes de Dilophosaurus foram desenterrados, identificados por Robert J. Gay. Esses fósseis já haviam sido desenterrados anos atrás e estavam nas coleções do Museu do Norte do Arizona. Esses espécimes continham elementos que estavam faltando no trio inicial de dinossauros, incluindo uma pelvis completa e partes da caixa torácica. Havia também um animal jovem presente, um dos primeiros dinossauros juvenis conhecidos descobertos na América do Norte, que deu aos cientistas uma valiosa percepção sobre as taxas de crescimento e diferenças entre espécimes jovens e adultos deste dinossauro. Dinossauros venenosos podem parecer uma completa obra de ficção, mas você pode se surpreender que uma espécie já foi investigada em relação à sua possível mordida venenosa. Sinornithosaurus, um pequeno dromaeossauro descoberto em 1999 no início do Cretáceo da China, é o único dinossauro que pode ter entregue uma mordida venenosa letal à sua presa, que nós sabemos. Um crânio de Sinornithosaurus, examinado por Emis Bugong e sua equipe, os levou a tomar nota particular dos dentes maxilares superiores, notavelmente diferentes, que eram muito mais longos e curvados do que os dentes encontrados nesta localização em outros dinossauros relacionados. Não apenas esses dentes eram mais longos, eles também tinham sulcos na superfície externa, o que é uma característica vista em muitos animais venenosos nos dias atuais. Uma pequena cavidade logo acima desses dentes, que não estava presente em nenhum outro dente, pode ter sido evidência de uma possível glândula de veneno, onde uma substância tóxica teria sido bombeada para o dente para injeção através das presas. A equipe propôs que este era um dinossauro venenoso que caçava pequenas presas, paralisando-as com veneno potente, da mesma maneira que uma cobra poderia fazer hoje. Mais tarde, em 2010, Federico Giantini desafiou essa ideia com um artigo recém-publicado. Federico e sua equipe notaram vários outros dinossauros que também possuíam ranhuras semelhantes nos dentes às encontradas nos Sinornithosaurus. Eles também notaram que os dentes foram inicialmente descritos como sendo muito mais longos do que o normal, e eram simplesmente dentes que haviam sido removidos de suas cavidades durante o período de fossilização, fazendo-os parecer muito mais longos do que realmente eram. Eles também não conseguiram encontrar evidências suficientes de que as glândulas de veneno estavam presentes acima dos dentes, e só conseguiram encontrar aberturas, glândulas e seios presentes em todos os outros dromaeossauros. Então, isso era um pensamento otimista da parte de Gong, ou ele estava certo? Gong respondeu na mesma revista com mais de suas descobertas. Ele comentou sobre o fato de que muitos terópodes realmente tinham dentes sulcados, mas sugeriu a ideia de que o veneno poderia ter sido uma característica primitiva vista em arcosáurios, que foi mantida por dinossauros semelhantes aos Sinornithosaurus. Jung argumentou que os dentes não haviam sido deslocados de suas cavidades, mas reconheceu o fato de que eles haviam sido ligeiramente obscurecidos ao longo da fossilização. Ele encerrou seu relatório afirmando que o Sinornithosaurus pode não ter sido venenoso se levarmos em consideração apenas as ranhuras dos dentes, pois muitos animais não venenosos na era moderna, como os babuínos, possuem ranhuras em seus dentes para ajudá-los a comer uma variedade de alimentos. O júri ainda não decidiu,
Mas as evidências apontam para o fato de que é improvável que os dinossauros fossem capazes de produzir e utilizar veneno para subjugar suas presas. Neste momento, é uma ideia fantasiosa, que não foi comprovada com nenhuma evidência concreta. Mas quem sabe como isso pode mudar no futuro. Os debates paleontológicos são longos e contínuos, e mais evidências podem ser descobertas no futuro. No entanto, podemos colocar o Dilophosaurus na categoria não venenosa com confiança, por enquanto. A casa do Dilophosaurus era a formação Tienta do antigo Arizona, uma formação rochosa conhecida por siltstone, no meio do grupo Glen Canyon. Em vida, a formação era principalmente fluvial, com redes de água doce cortando a terra. Embora florestas exuberantes de coníferas ocupassem grande parte da região, era sazonalmente seca, e dunas de areia ocasionalmente permeavam o ambiente nas partes mais secas do ano. Sabe-se que o Dilophosaurus compartilhava seu lar com muitas outras espécies de dinossauros. A formação Tienta é conhecida por espécies como Magapnosaurus e Scienta venator, duas espécies menores de terópodes. Scutellosaurus é talvez o dinossauro não Dilophosaurus mais famoso da região, um Thyreotheron primitivo, que pode ter sido o ancestral de alguns dos anquilosauros fortemente blindados, que apareceram mais tarde no Jurássico. Pequenos mamíferos, na verdade, alguns dos primeiros verdadeiros mamíferos corriam pela floresta, enquanto peixes e anfíbios se agrupavam e se reproduziam nos rios de corrente lenta abaixo. Durante grande parte do ano, era um mundo verde e exuberante, repleto de vida. Embora o Dilophosaurus possa não ser um dos dinossauros mais instantaneamente reconhecíveis, ele permanece como um que teve um grande impacto cultural na paleomídia que inspirou. Enquanto o mundo pode conhecer o Dilophosaurus como um predador com franjas que cospe, a realidade era muito mais matizada e complexa. E este foi, na verdade, um dos primeiros grandes dinossauros a alcançar o status de predador de topo nas primeiras florestas da América do Norte. Foi este predador precoce que, através de tentativa e erro, abriu caminho para os gigantes posteriores do Jurássico e não precisava de veneno corrosivo ou franjas extravagantes no pescoço para fazer isso.